Oi, Psi, Monique aqui. Eu sou psicóloga e praticamente doutora em psicologia na área de avaliação psicológica e hoje nós temos mais um vídeo de questões comentadas aqui no nosso canal do YouTube. O vídeo de hoje é sobre questões do nosso Código de Ética Profissional, um conteúdo super concursável, ou seja, cobrado aí pelas diferentes bancas examinadoras desde os princípios dos concursos públicos e até atualmente, em 2024, 2025. Você vai ver o quanto o nosso Código de Ética tem sido explorado pelas diferentes bancas examinadoras. Esse vídeo serve para você que é estudante de graduação, está tendo disciplinas voltadas à ética profissional ou que está ali, já se preparando para um ENAD, enfim. Ou se você já é profissional de psicologia e foca em concursos públicos e vê as questões como uma forma fundamental de estudar e de revisar os conteúdos. Então, sem mais demoras, vamos resolver essas 5 questões e eu trouxe uma questão bônus pra gente resolver, passando por todo o Código de Ética, desde a apresentação, princípios, responsabilidades e disposições gerais. Vamos começar? O enunciado da questão diz o seguinte: visando contemplar a diversidade que configura o exercício da profissão de psicólogo, o Código de Ética Profissional do Psicólogo é constituído por: letra A, um conjunto estável de normas que se aplicam à maioria dos contextos de atuação dos psicólogos. Letra B, preceitos compatíveis com os estabelecidos para profissionais de saúde na Constituição Cidadã. Letra C, normas de conduta que determinam como o psicólogo deve agir em situações específicas. Letra C, diretrizes detalhadas envolvendo inovações tecnológicas e comunicação em massa. Letra E, princípios e normas que se pautam pelo respeito ao sujeito humano e seus direitos fundamentais. Então, a partir dessa questão, vamos resgatar alguns aspectos do Código de Ética. Então, se nós abrirmos o Código de Ética para a leitura, nós vamos encontrar que ele tem como proposta estabelecer padrões que refletem as expectativas da sociedade e de outros psicólogos sobre como o profissional de psicologia deve agir em determinadas situações, que parte de uma concepção de homem e sociedade, que é traduzida em princípios e normas que fundamentam o respeito às pessoas e seus direitos fundamentais, que não pode ser visto como um conjunto de normas fixas e imutáveis, e que pretende estimular a autorreflexão e a responsabilização individual e coletiva dos profissionais psicólogos. Com essas informações, vamos voltar à questão para avaliar qual alternativa de fato é o nosso gabarito. Então, na letra A, nos diz que é um conjunto estável de normas que se aplicam à maioria dos contextos de atuação dos psicólogos. E se você ler atentamente ao nosso Código de Ética, esse código se aplica não à maioria dos contextos de atuação, mas a todos os contextos nos quais o psicólogo pretende e vai atuar. Seja no contexto clínico, organizacional, escolar, nós temos princípios e responsabilidades que nós devemos cumprir enquanto profissionais da psicologia. Então, por isso, a letra A está errada. Letra B, preceitos compatíveis com os estabelecidos para profissionais de saúde na Constituição Cidadã. Nosso Código de Ética, ele não resgata, ou ele não traz essa afirmativa em nenhuma das suas partes, ainda que seja um dispositivo que venha no sentido de estabelecer um código de ética que se baseia em um Estado democrático de direito. Então, é a partir desse Estado democrático de direito da Constituição Federal que nós temos e que nós seguimos que o código vai se estabelecer como um dispositivo para orientar em termos éticos os profissionais de psicologia. Normas de conduta que determinam como o psicólogo deve agir em situações específicas. Bom, essa é uma questão que a gente precisa pensar um pouco mais, então vamos ver as próximas alternativas para comparar ela com as demais. Na letra D, nos diz que diretrizes detalhadas envolvendo inovações tecnológicas e comunicação em massa, então contemplar a diversidade que configura o exercício da profissão do psicólogo faz com que o nosso Código de Ética seja constituído por diretrizes que envolvem tecnologias e comunicações em massa. Em nenhum momento o Código de Ética se configura para cumprir esse tipo de objetivo, para detalhar aspectos de inovação tecnológica. Ele vem para nos trazer princípios, responsabilidades e o que pode nos acontecer se nós deixarmos de cumprir esses princípios e responsabilidades. Então a letra D também está errada. Letra E, princípios e normas que se pautam pelo respeito ao sujeito humano e seus direitos fundamentais. Então, se nós resgatarmos aqui, tem uma parte que fala,
vai partir da concepção de homem em sociedade que é traduzida em princípios e normas que fundamentam o respeito às pessoas e aos seus direitos fundamentais. Então nós temos essa passagem lá no nosso código de ética. E por que não a letra C? Então algumas bancas examinadoras, elas sempre nos deixam assim em dúvida qual seria a alternativa mais correta dentre as opções, né? Porque às vezes a gente fica com dúvida em uma ou mais. Então, normas de conduta que determinam como o psicólogo deve agir em situações específicas. Então, não é no sentido de determinar. Como a gente traz aqui, o código de ética, ele pretende estimular a autorreflexão e uma responsabilização tanto do psicólogo como um sujeito, mas também dele enquanto parte de uma categoria profissional. E mais do que isso, então não vai determinar, vai trazer essa noção de responsabilidades que nós temos e dos princípios que vão orientar a nossa prática, não em situações específicas, mas de promover a reflexão de forma mais abrangente. Ainda que a gente pegue artigos de deveres, eles nos tragam lá algumas reflexões pontuais em situações como quando ocorre o atendimento com criança, adolescente, interdito, quando a gente pode fazer quebra de sigilo, mas essas são situações que podem ocorrer em diferentes contextos. Não são situações específicas, são situações que os profissionais que interagem com esse público, ele pode encontrar, seja no contexto clínico ou no contexto escolar, por exemplo. Então, a partir disso, o nosso gabarito é a letra E. O enunciado da questão diz o seguinte: o atual Código de Ética do Profissional Psicólogo foi aprovado em que mês e ano? Olha só que absurdo que as questões chegam depois de tanto tempo de publicação do nosso Código de Ética. Perguntar quando, em que ano, em que mês o código foi publicado? Pois é, se você quisesse trabalhar na Prefeitura de Criciúma, você precisaria aí saber qual é a resposta dessa questão. E aí, então, nos traz várias alternativas. Julho de 2003, agosto de 2005, setembro de 2000, janeiro de 2010, fevereiro de 2012. Então, aqui, você não precisaria nem saber exatamente o mês em que ele foi publicado, mas sim o ano. E o enunciado da questão nos traz um pega, né? No sentido assim, de o atual Código de Ética Profissional. Então, nós temos que o nosso Código de Ética, ele foi publicado pela Resolução 10 de 2005. E depois de 60 anos desde a regulamentação da profissão, o CFP, ele liberou uma edição comemorativa do Código de Ética, que foi mais ou menos em 2020, se não me falha a memória. No entanto, a questão nos traria no sentido assim, bom, será que essa edição comemorativa que foi publicada é uma nova edição do nosso Código de Ética? Ele foi atualizado desde então, trazendo aí, por exemplo, 2010, 2012, outros anos que não o de 2005. E, na verdade, não houve, desde a sua publicação original, em 2005, não houve nenhuma reformulação ou uma atualização do Código de Ética, ou seja, do seu texto original, dos seus princípios, das responsabilidades e das disposições gerais que nos colocam lá pelo Código. Não é uma questão difícil, mas que pode provocar dúvidas se a gente lembra um pouquinho dessa edição comemorativa ou se a gente não tem em mente quando que essa resolução foi publicada. Assim, a gente pega aqui, né, no nosso Código de Ética, a resolução CFP número 10 de 2005 e que foi publicada e entrou em vigor a partir de 27 de agosto de 2005. Então, aqui, nosso gabarito é a letra B. Por enunciado o seguinte: são princípios fundamentais que balizam o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Letra A. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação das desigualdades, não cobrando honorários de pessoas e ou coletivos que comprovadamente não possam custear. Letra B. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, não tomando parte ou fomentando greves em contextos e organizações de trabalho. Letra C. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. Letra D. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade das pessoas e coletivos com os quais trabalhar, promovendo ações sociais e campanhas de arrecadação de bens e insumos, caso necessário. Letra E. O psicólogo atuará com responsabilidade, produzindo conteúdo para mídias diversas, contribuindo com a popularização da psicologia e o desenvolvimento dela como prática cotidiana. A partir dessas alternativas, vamos trazer então que, de fato, os princípios fundamentais estabelecidos no nosso Código de Ética nos propõem quanto eixos norteadores da nossa prática profissional. São 7 princípios no total. O primeiro princípio diz que o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da
liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiando nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Segundo princípio, o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Terceiro princípio, o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Quarto princípio, o psicólogo atuará com responsabilidade por meio de contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e prática. Quinto princípio, o psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. Sexto princípio, o psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. Sétimo princípio, o psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios deste código. Esses são os princípios fundamentais que regem a nossa atuação profissional. Voltemos, então, à questão 3, lendo as alternativas e comparando com os princípios estabelecidos pelo nosso código de ética. Então, antes de começar a comentar cada um dos itens, eu quero que vocês prestem atenção que o que a gente vai ver nessa questão, as alternativas, elas começam, de certa forma, se alinhando ao que os princípios nos trazem, mas que, em um segundo momento, vai trazer alguma informação ali que desconfigura e distorce o que o código de fato nos coloca como princípio. Então, na letra A, o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de desigualdades. No segundo princípio do nosso código de ética, no entanto, fala que não podemos cobrar honorários de pessoas ou coletivos que comprovadamente não possam custear. Lá no segundo princípio, nos diz que a gente vai precisar eliminar formas de violência, negligência, discriminação, enfim. Então, a letra A está errada. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais? Sim, quando a gente vê aqui o sétimo princípio, ele diz exatamente isso. No entanto, a segunda parte indica que a gente vai ter que se posicionar de forma crítica em consonância com os demais princípios do código, enquanto na alternativa B, ela fala que a gente não vai tomar parte ou fomentar greves em contextos de organizações de trabalho. Então, o nosso código de ética, ele não é contrário a greves ou paralisações, mas lá nas nossas responsabilidades, ele vai nos indicar como que nós devemos nos comportar se nós formos aderir a essa greve e paralisação. Quais são os cuidados que a gente precisa tomar com as pessoas que se beneficiam das nossas intervenções. Letra C. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. Se a gente pega o sexto princípio, ele está exatamente posto dessa forma. Então, a princípio, o nosso gabarito da questão é a letra C, mas vamos olhar as demais alternativas para nos assegurar dessa resposta. Letra D, o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade das pessoas e coletivos com os quais trabalhar, promovendo ações sociais e campanhas de arrecadação de bens e insumos caso necessário. No terceiro princípio, ele fala que a gente vai atuar com essa responsabilidade social e analisar de forma crítica e historicamente a nossa realidade política, social e cultural, mas não diz em nenhum momento que a gente vai precisar promover ações sociais e campanhas de arrecadação de bens e insumos. Letra E. O psicólogo atuará com responsabilidade, produzindo conteúdo para mídias diversas, contribuindo com a popularização da psicologia e o desenvolvimento dela como prática cotidiana. Se nós resgatarmos os princípios, não é isso que vai ser colocado. Então, nós temos um princípio que diz que a gente vai promover, o quinto princípio, que a gente vai promover a universalização do acesso da população às informações, da ciência psicológica e aos serviços e padrões éticos da profissão, mas não que nós temos que popularizar a psicologia a partir de mídias diversas. Isso fica a critério de cada psicólogo avaliar se a sua intenção é de fato produzir conteúdo nas diferentes redes sociais. Por isso, então, o nosso gabarito é a letra C. Se você tá curtindo o nosso vídeo até aqui, então eu preciso da sua ajuda. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva ou compartilhe esse vídeo se você já é inscrito, para que outros colegas possam também se beneficiar desse conhecimento. Conto com a sua ajuda, combinado?
enunciado. De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, são deveres fundamentais do psicólogo: a. Prestar serviços de acolhimento, escuta e testagem em situações de emergência ou calamidade pública. Letra B. Zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do material privativo do psicólogo atendam aos princípios do Código de Ética Profissional. Letra C. Assumir responsabilidades profissionais amplas e diversificadas, embasando teórica e tecnicamente. Letra D. Informar a quem de direito os resultados completos das avaliações e serviços psicológicos realizados. Os nossos deveres fundamentais, eles são estabelecidos nas responsabilidades do psicólogo no artigo 1º do nosso Código de Ética. E aí vem nos trazer uma série de deveres que nós precisamos cumprir enquanto psicólogos nas diferentes áreas de atuação. Então vamos resgatar alguns pontos desses deveres para avaliar qual alternativa de fato é o nosso gabarito e reflete um dever fundamental do psicólogo. Então o artigo 1º do nosso Código de Ética diz: são deveres fundamentais dos psicólogos. E aí, se a gente pega lá na linha, né, eu não sei o termo correto que o pessoal da área jurídica fala, mas a gente fala ali a letra B, no sentido de assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. Letra D. Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência sem visar benefício pessoal. Letra G. Informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário. Na linha I, nós temos lá: zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação desse material privativo do psicólogo sejam feitos conforme os princípios deste código. Então, se nós compararmos, a gente pode ver que na letra A diz: prestar serviços de acolhimento, escuta e testagem em situações de emergência ou calamidade pública. Lá no nosso Código de Ética nos diz que a gente vai prestar esses serviços profissionais, não especifica que a gente precisa fazer acolhimento, escuta e testagem em situações de emergência e mais especifica que a gente não pode visar benefício pessoal nessas situações. Então a letra A está errada, não estabelece de fato um dever fundamental. Letra B. Zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do material privativo do psicólogo atendam aos princípios do Código de Ética Profissional. Se a gente pega a linha I, vai nos dizer que a gente precisa zelar sobre todos esses aspectos quando usamos material privativo, respeitando então os princípios do Código de Ética. Então, a princípio, o nosso gabarito é a letra B. Letra C. Assumir responsabilidades profissionais amplas e diversificadas, embasado teórica e tecnicamente. Aqui nós temos na linha B, que vai nos dizer que a gente precisa assumir responsabilidades profissionais somente por aquelas atividades que a gente esteja capacitado, tanto pessoal, teórica e tecnicamente. Por que pessoal também? Porque ali envolve questões no nosso momento de vida. Então, nós, enquanto seres humanos, também lidamos com desafios da nossa vida. Seja ali, por exemplo, num momento de luto, ou em certas demandas que nos são muito sensíveis, que a gente não tem aqueles recursos psicológicos suficientes para atender determinados casos. Então a gente precisa ter essa autoconsciência no sentido de saber que a gente tem aqui essa capacidade, esses recursos psicológicos que são fundamentais para oferecer um atendimento de qualidade àquela pessoa. Então essa capacidade pessoal, ela também é importante para além da teoria e da técnica que a gente for utilizar. A letra C, ela está errada porque ela fala que a gente, enquanto psicólogo, a gente pode atuar naquilo em qualquer tipo de demanda, né? E não é bem isso que o código nos traz. Letra D, informar a quem de direito os resultados completos das avaliações e serviços psicológicos realizados. Então aqui, quando a gente pega a linha G, ele vai falar que a gente precisa informar esses resultados decorrentes da nossa prestação de serviços, mas que a gente precisa transmitir somente aquilo que for necessário para a tomada de decisão que vai afetar algum usuário ou beneficiário do nosso serviço. Então, por isso, o nosso gabarito da questão 4 é a letra B. A questão 5
5 tem o seguinte enunciado: de acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, é vedado ao profissional de psicologia. E aí, se você não sabe o que é vedado, já fica um pouco complicado, né? Se você não leu o Código de Ética, isso pode ser contraintuitivo. Então, algo que é vedado é algo que não é permitido ao psicólogo fazer. E o Código de Ética vem enumerar uma série de proibições, entre aspas, sobre aquilo que a gente não deve fazer na nossa prática profissional. E aí, a questão nos traz as seguintes possibilidades. O psicólogo é vedado ao psicólogo participar de e ou fomentar greves. Letra B. Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. Letra C. Cobrar honorários a pessoas e ou instituições que comprovadamente não possam pagar. Letra D. Divulgar o conteúdo do Código de Ética Profissional do Psicólogo a pessoas não psicólogas. Letra E. Divulgar conteúdo relacionado à ciência psicológica em aplicativos e plataformas digitais de mídia de massa. Então, vamos pegar algumas partes do nosso Código de Ética que vem nos esclarecer sobre o que não nos é permitido fazer enquanto profissionais de psicologia. E ali, se a gente for pegar o artigo 4º, ele vai nos dizer nas nossas responsabilidades ou seja, já é um artigo que não é abordado no artigo 2º, que é vedado ao psicólogo, é trabalhado no artigo 2º, aquilo que é permitido é trabalhado no artigo 1º. E outros artigos vêm complementar outras responsabilidades que nos dizem respeito. Então, de forma complementar, o artigo 4º vem nos dizer que ao fixar uma remuneração pelo nosso trabalho, a gente precisa levar em consideração a justa retribuição aos serviços que a gente prestou e as condições desse usuário ou beneficiário, que a gente precisa estipular o valor de acordo com as características da atividade e comunicar essa pessoa ou esse beneficiário antes do início do trabalho que a gente vai realizar e assegurar que a gente vai oferecer um serviço de qualidade independentemente desse valor que foi acordado. No artigo 5º, nos diz que quando nós formos participar de greves ou paralisações, a gente precisa garantir que as atividades de emergência não vão ser interrompidas e que a gente precisa comunicar previamente essa paralisação aos usuários ou beneficiários dos serviços, que vão ser atingidos temporariamente pela suspensão temporária dos serviços prestados. No artigo 17, traz um pouco da questão de como os docentes e supervisores precisam já socializar os estudantes, entender o que traz o Código de Ética e a importância de respeitá-lo também na sua prática profissional, nos estágios básicos ou profissionalizantes. E aqui, o que nos chama mais a atenção é o artigo 19, que vai dizer que o psicólogo, ao participar de atividades em veículos de comunicação, vai zelar para que as informações prestadas disseminem conhecimento a respeito das atribuições, da base científica e do papel social da profissão. Lá no artigo 2º, que a gente tem uma série daquilo que não nos é permitido fazer, lá na linha G nós temos que emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. Ou seja, enquanto psicólogo, a gente não pode emitir esses documentos sem garantir que eles estejam fundamentados e que tenham qualidade sustentada em técnicas e também no conhecimento científico produzido pela psicologia. Então, isso não nos é permitido. Então, a partir de tudo isso, vamos ver aqui, novamente, os itens que a questão nos traz. A gente não pode, enquanto psicólogo, participar ou fomentar greves, como a gente viu ali nas nossas responsabilidades, que são trabalhadas em outros artigos para além do artigo 2º, a gente vê que o psicólogo pode participar, mas que quando for participar dessas greves, ele precisa avisar essas pessoas que podem ser comprometidas, né, em seus atendimentos em função dessa paralisação e também cuidar para que aqueles casos emergenciais eles tenham o cuidado necessário, o acompanhamento necessário ainda que o psicólogo esteja em paralisação ou greve. Então, por isso, a letra A está errada. Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica, a gente viu no artigo 2º, na linha G, que a gente não pode fazer isso de fato, que nos é vedado agir dessa forma. Então, a princípio, o nosso gabarito da questão é a letra B. Vamos analisar as demais. Cobrar honorários a pessoas ou instituições que comprovadamente não possam pagar. Então, como a gente viu, ao estabelecer a nossa remuneração, a gente precisa levar em consideração as características dessa pessoa, características da atividade que a gente vai realizar e garantir que não vai alterar a qualidade por conta dessa remuneração, certo? Então, aqui não nos tem nada que não nos é permitido cobrar honorários de pessoas. Letra D. Divulgar esse código de ética profissional a pessoas não psicólogas. Então, é algo que não nos é permitido. Enquanto profissionais de psicologia, a gente não pode falar quais são as nossas responsabilidades, os nossos deveres,
deveres e aquilo que não nos é permitido fazer, em nenhum momento isso é tratado no artigo 2º ou em outras responsabilidades complementares trazido pelo nosso Código de Ética. Letra E. Divulgar conteúdo relacionado à ciência psicológica em aplicativos e plataformas digitais de mídias de massa. Então está nos dizendo que nós, enquanto psicólogos, não podemos utilizar o YouTube, o Instagram, o TikTok, enfim, essas redes sociais para compartilhar o nosso conhecimento, para compartilhar orientações para a população de forma geral, certo? E em nenhum momento o código nos traz isso como algo impeditivo, algo que não nos é permitido fazer. Isso só reforça, então, que o nosso gabarito da questão é a letra B. Questão 6 tem o seguinte enunciado: as transgressões dos preceitos do Código de Ética do profissional psicólogo constituem infração disciplinar, com a aplicação das seguintes penalidades na forma dos dispositivos legais ou regimentais. Primeiro, advertência ou multa. Segundo, censura pública. Terceiro, suspensão do exercício profissional por até 30 dias. Quarto, cassação do exercício profissional. Então, quais dessas, de fato, são penalidades previstas no nosso Código de Ética profissional? Então, a gente precisaria assinalar aí quais de fato refletem essas penalidades, então quais seriam as corretas. Vamos trazer, então, alguns comentários gerais sobre as disposições que estão estabelecidas no nosso Código de Ética. Então, uma vez que já nos trouxe a apresentação, quais são os princípios, as nossas responsabilidades, o Código conclui falando das disposições gerais. No artigo 21, diz de fato que as transgressões dos preceitos do Código de Ética vão constituir infração disciplinar com a aplicação das seguintes penalidades na forma dos dispositivos legais ou regimentais, que é o que diz lá o enunciado da questão. E aí nos traz que a gente pode sofrer as seguintes penalidades: advertência, multa, censura pública, suspensão do exercício profissional, cassação do exercício profissional. Então, com base nisso, todas essas alternativas estão corretas. Elas nos colocam aí possíveis penalidades que a gente pode sofrer caso a gente não cumpra o que está previsto no nosso Código de Ética. Então, por isso, o gabarito é a letra E. Nesse vídeo nós resolvemos 6 questões cobradas em concursos públicos da área de psicologia sobre o nosso Código de Ética profissional. Todas essas questões foram cobradas recentemente, no ano de 2024, em diferentes concursos municipais. É uma estratégia de estudo fundamental testar os nossos conhecimentos, como eu venho dizendo sempre nos vídeos de questões. Então, para quem é estudante de psicologia, está aí nas disciplinas de ética, ou está já tendo algumas provas integrativas que mesclam vários tipos de conhecimento, ou ainda mais se você está estudando para concurso, colocar esse conhecimento em prática é fundamental. Como as bancas têm solicitado essas questões? O que nos é cobrado em termos de conhecimento sobre o nosso Código de Ética? Vimos que o que é cobrado vai pegar as diferentes partes do nosso Código de Ética, desde os princípios, as responsabilidades, aquilo que nos é permitido, não nos é permitido, trazendo artigos específicos para que a gente tenha aí a compreensão do nosso Código de Ética como um todo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, compartilhe esse vídeo com outros colegas que precisam estudar para a prova e precisam otimizar o tempo, trazendo a teoria junto com a prática. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Se tem dúvidas, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar poder te ajudar aí nos seus estudos. Combinado? Nos vemos na próxima. Até breve!